No vilarejo de Solis, oculto entre vales profundos e florestas que pareciam brotar até o horizonte, um incêndio furioso havia deixado um rastro de destruição. As chamas ferozes consumiram tudo em seu caminho, transformando o vibrante vilarejo em cinzas e lembranças. A comunidade desacreditada via-se agora em meio a escombros, cercada pela sombra da desesperança. Lúcia, uma garota de 12 anos de olhos curiosos e vivazes, andava por entre as ruínas daquilo que um dia foi sua casa. Ao seu lado, seu irmão mais novo, Thomas, 8 anos, cabelos loiros cacheados e feições outrora travessas, segurava com força uma pequena boneca feita de trapos, sua única ligação com os tempos de inocência. O vilarejo estava em silêncio, mas o barulho das chamas ainda reverberava na memória de seus habitantes. Para muitos parecia que o fogo não havia queimado apenas suas casas, mas também suas esperanças. Dona Marta, a mulher mais velha do vilarejo, reuniu o que restou do povo de Solis na antiga praça central, agora apenas uma planície coberta de cinzas e lágrimas. "Meus filhos, essa não é a primeira vez que as chamas nos testam", começou Marta, sua voz firme, mas cansada. Suas palavras buscavam reacender a coragem em cada coração desolado ali presente. Contos da longevidade de Solis eram contados. Histórias de triunfos sagrando a terra, cicatrizando-na após cada catástrofe. Lúcia, apesar de sua idade, não se permitiu sucumbir à tristeza absoluta. Sua avó, que havia crescido com essas lendas, sempre lhe ensinara que dentro de cada desastre existe uma semente de oportunidade prestes a germinar. Em busca de alguma centelha de esperança, Lúcia decidiu explorar os arredores do vilarejo, acreditando que algo precioso havia sobrevivido ao fogo. Foi em uma de suas caminhadas solitárias pela floresta que ela encontrou um baú de madeira, parcialmente enterrado. Seu exterior estava chamuscado, mas a estrutura milagrosamente permanecia intacta. Abrindo o baú com o auxílio do pequeno Thomas, Lúcia descobriu uma coleção de sementes, cuidadosa e carinhosamente embaladas em pedaços de pano bordados. Essas sementes não eram comuns. Cada uma delas parecia pulsar levemente, irradiando um calor que, de alguma forma, preenchia o ar ao redor. Lúcia sentiu seus dedos formigarem ao toque, um presságio de algo verdadeiramente mágico. Com o coração acelerado, ela sabia que havia encontrado a chave para restaurar Solis. Ao voltar ao vilarejo com Thomas, Lúcia apresentou a descoberta ao conselho dos anciãos, incluindo Marta, esperando que essas sementes pudessem ser o renascer do vilarejo. Contudo, nem todos estavam convencidos. O fogo ainda atiçava dúvidas dentro dos que lutavam para reconstruir suas vidas. "Essas sementes vieram do passado", afirmou Marta, com um brilho de reconhecimento em seus olhos. "São nossa herança, uma dádiva dos que vieram antes de nós. Mas cuidado, a maneira como as usamos selará nosso destino." Enquanto discutiam sobre o destino das sementes, Thomas, com a simplicidade de uma criança, sugeriu plantá-las ao redor do vilarejo para verem o que acontecia. Lúcia sorriu diante do entusiasmo de seu irmão. "Às vezes, a sabedoria reside nas ideias mais simples", pensou. Com cuidados renovados, Lúcia e Thomas, sob o olhar atento de Marta, começaram a plantar as sementes, cada um com seus sonhos alimentando a terra. Tornaram-se os guardiões da esperança, acreditando que dessas sementes brotaria a força para superar qualquer adversidade. As sombras do passado, porém, não estavam completamente adormecidas. Quando Lúcia resolveu buscar respostas mais profundas sobre as sementes, descobriu um relato de que essas sementes também eram utilizadas em rituais de purificação, uma prática antiga para afastar espíritos sombrios. Qual seria, então, o verdadeiro propósito dessas sementes? Mari não sabia ao certo, mas compreendia que Solis estaria ligado a elas mais do que imaginava. Mal sabiam que, sob a superfície carbonizada, as sementes travariam suas próprias batalhas contra secretos, elementos ocultos da natureza, torcendo para libertar Solis das garras de uma escuridão difícil de prever. Enquanto os moradores observavam, Lúcia e Thomas plantavam diligentemente as sementes ao redor do vilarejo, cuidando com atenção e esperança para que um sopro de vida tocasse aquela terra tão castigada. Os dias passaram,
e as chuvas, finalmente, vieram lavando as cinzas que cobriam Solis. De alguma forma, a chuva parecia dar nova vida ao vilarejo. Os moradores, antes tristes e silenciosos, começavam a encontrar consolo e razão para voltar a sorrir. Sob cuidados nobres e vigilantes, os primeiros brotos verdes começaram a emergir da terra. Lúcia observou fascinada como cada folha surgia do chão e se forçava em direção ao sol nascente. Um arco de esperança começava a pintar o deserto cinza, trazendo com ele uma gama de oportunidades. Entretanto, havia uma sombra sobre esse renascimento. Sementes plantadas causaram alegrias incontáveis, mas não estavam imunes a perigos. Quando a noite caía sobre o vilarejo, ocorrências estranhas assombravam as proximidades das plantações. Barulhos inquietantes emanavam do sopé das montanhas, cercando Lúcia e Thomas com um medo primal que os deixava sem sono. Segredos contidos no baú, profundamente entrelaçados nas antigas lendas do vilarejo, pareciam ecoar nas raízes das sementes. Certa noite, Dona Marta, profundamente preocupada com a frequência das misteriosas ocorrências, chamou Lúcia para uma conversa. Minha querida, essas sementes carregam poder, é verdade, mas onde há poder há sempre um preço, sussurrou ela, sua voz carregando graves inquietações. Apesar dos avisos, Lúcia manteve sua fé inabalável. As sementes deveriam florescer, e ela sabia, com a alma e o coração, que Solis precisava dessa renovação. O ciclo natural de uma árvore que cai para dar lugar a centenas de novos brotos animava seus sonhos. Com determinação e coragem, Lúcia e Thomas reuniram os corajosos jovens do vilarejo, formando uma equipe para proteger as sementes durante a noite. O vínculo entre eles fortalecia como nunca, e o renascimento era visto como uma meta de todos, guardando seus sonhos de qualquer destruição. Enquanto trabalhavam juntas, Lúcia descobriu que a identidade de sua própria família estava misteriosamente atada àquelas sementes. Ela sabia que em seu sangue corria a herança daqueles que uma vez cuidaram da floresta em nome de forças benevolentes. Assim, as sementes eram uma conexão espiritual, mantendo o equilíbrio entre o vilarejo e as forças naturais sobreviventes. Sob o manto estrelado, um segredo começou a emergir das sementes. As flores que desabrochavam eram diferentes. Suas pétalas emanavam uma luz suave, uma beleza transcendente que encantou seus cuidadores. Mas sob essa luz serena, uma verdade sinistra parecia sussurrar por entre suas fragrâncias. Essas plantas não eram meras cultivadas da natureza. Eram veículos de uma magia ancestral dos fundadores do vilarejo, um poder esquecido pelo tempo. A resiliência dos brotos verdes simbolizava não apenas a força renovadora, mas também um eco dos sentimentos sombrios enterrados, ansiosos por reconhecimento e justiça esquecida. Enquanto o vilarejo era aquecido por esses novos desenvolvimentos, inimigos ocultos nas sombras preparavam suas próprias investidas. As antigas sementes escondiam uma narrativa sombria, mais complexa do que qualquer um poderia antecipar. Talvez sua luz não fosse apenas uma bênção, mas um ímpeto para acordar um poder que jamais deveria ter sido silenciado. Mais do que nunca, os jovens sentiam que suas ações poderiam determinar o destino de todos. E o que acontecia dentro das sombras projetava dúvidas sobre as verdadeiras intenções do acordo feito há gerações, enterradas e agora novamente florescendo. Com cada dia, a vereda que Solis trilhava oscilava entre redenção e ruína. Eis o presságio. Uma entidade ancestral poderia acordar, destronando os segredos do passado. Lúcia e Thomas, assim, enfrentavam não só a tarefa de proteger suas novas vidas das cinzas, mas reencontrar-se com o espírito que abriria os portais do próprio destino. Enquanto as flores mágicas continuavam a crescer, espalhando sua luz suave pelo vilarejo, as narrativas dos ancestrais de Solis se tornavam uma presença palpável no dia a dia dos habitantes. Lúcia, sob inspiração e orientação de Dona Marta, mergulhou nos registros antigos do vilarejo, nos recessos esquecidos da biblioteca de Marta, guardados como segredos preciosos,
estavam contos esquecidos do vilarejo e das visões dos primeiros habitantes. Esses registros empoeirados pintavam um quadro sobre um passado inesperado. Solis outrora fora um ponto de encontro de poderosas forças da natureza, forças que haviam prometido prosperidade ao vilarejo, mas com um preço terrível. Thomas, sempre atrás de aventuras e descobertas, tropeçou em um pergaminho durante uma de suas explorações. Um mapa precário que parecia delinear um caminho para um lugar chamado o coração da floresta edênica. Despertou sua curiosidade de criança. Enquanto Lúcia lia e resumia fragmentos dos relatos, uma verdade desconcertante lentamente se revelava. O incêndio não foi apenas um desastre natural. Alguém, ou algo, pretendia acordar o que estava adormecido. As sementes, longe de serem meramente artefatos de vida e regeneração, eram na verdade uma chave antiga, que não apenas restauraria a vida a Solis, mas que poderia desatar segredos há muito enterrados. Miguel, sempre cético, mas intrigado, pressionou para que eles tivessem cuidado ao lidar com qualquer elemento mágico. Ele sabia que toda a história traz seu lado obscuro, e um custo era inevitável. Enquanto o vilarejo comemorava o renascimento, algo sinistro rastejava desde as raízes profundas até as florescências brilhantes. Esperos localizados fora do vilarejo, viajantes sábios que ocasionalmente trocavam suas histórias por abrigo e sustento, vinham a Solis trazendo rumores. Distantes camponeiros discutiam a chegada de mensageiros dos elementos, seres que desejavam não apenas controlar o ciclo de vida, mas moldar a vontade do próprio vilarejo. Adensados por ventos noturnos, os sussurros se tornaram chamas de profecias. Antigas havia muito esquecidas. Lendas falavam de uma essência florescendo dentro de uma andança ciclone, elementos moldando uma força descomunal acordada pelo fogo. Porém, se guiadas pela consciência de corações puros, essas forças poderiam converter-se em aliados indomáveis. Lúcia caminhou aos pés de poderosos lares ancestrais, imersa na profundidade dos ensinamentos do passado, enquanto trabalhava junto aos vizinhos. Cultivava com ardor seu desejo de salvaguardar e fortalecer, gerando uma aliança capaz de contornar qualquer reviravolta relevante. Um dia, ela encontrou um objeto peculiar que estava entrelaçado nas raízes de uma árvore, resistindo ao tempo. Era uma pedra talhada, ricamente adornada com gravuras de cenas da natureza e signos indecifráveis. A pedra parecia pulsar nas mãos de Lúcia, ecoando enigmas e promessas das eras esquecidas. A busca pela verdade sobre aquela pedra se tornou uma jornada pessoal para Lúcia, desvendando que aquilo era um relicário de poder que, se compreendido, traria harmonia ou devastação. Quando as colheitas começaram a prosperar, as profecias se tornaram mais audíveis e claras. As sementes mágicas não eram apenas plantações de vida, mas veículos para uma conexão com os pilares indefesos da própria terra. A força em potencial contida nas sementes cativava e queimava em equivalência por sua honra. E por baixo da complacência cada vez mais severa dos recém-despertados fantasmas da floresta, o vilarejo se preparava para as respostas que surgiriam. Guardiões desses novos tesouros, a juventude de Solis aguardava, enquanto a escuridão distante espreitava no horizonte, pronta para lançar sua sombra de dúvida e testar a determinação da luz recém-descoberta. Uma determinação que precisava se provar eterna ao acompanhar os corações e as mãos de quem decidisse sacrificar pelos segredos da floresta renascida. A luz resplandeceu sobre Solis quando a última mensagem de paz ecoou pelo vale. Os habitantes, ornados de esperança e determinação, acolheram o novo desafio que os aguardava. Sob a orientação de Dona Marta, o vilarejo se preparou para um evento que entraria para o folclore de seus anais: o dia da colheita das sementes luminosas. Nesse ínterim, Lúcia havia tomado seu lugar como uma figura central, uma líder em quem todos confiavam. De olhos límpidos e alma decidida, ela se levantou em pleno consenso. O que floresceu precisa ser protegido, mas devemos nos perguntar o que significa ter uma aliança com o desconhecido. Falou com firmeza diante da multidão admiradora. Quando
Thomas, agora mais assertivo e perspicaz, revelou o pergaminho que encontrara. O vilarejo debatia como investigar mais a fundo. Uma decisão solene foi tomada para seguir o caminho traçado por ele, permitindo-lhes desvelar qualquer mistério sobre a origem das sementes e os seres que habitavam na floresta. A jornada levou-os ao centro da floresta edênica, onde, desconhecidos, Helmses conjuraram um entrelaçamento de seres e energias cósmicas. Caminhando por entre árvores centenárias que pareciam sussurrar segredos ancestrais, Lúcia e outros se encontraram face a face com o coração da floresta. O solo vivo pulsava com uma força espiritual. Árvores se dobravam gentilmente, permitindo-lhes acesso ao local sagrado. O ar exalava uma fragrância desconhecida, mas confortante, e uma figura emergiu da luz dançante. Era um espírito da floresta, uma entidade de feições serenas e aparência vegetal. O espírito, sempre presente mas esquecido nas sombras, reconhecia a devoção do povo de Solis e lhes prometia o poder do equilíbrio na região, desde que a harmonia fosse preservada. Vocês entregaram ao mundo o renascer, disse a entidade. Mas cuidado! A malevolência sempre encontrará recônditos brechas de oportunidade para corromper o nobre desígnio. Que suas raízes permaneçam profundas e seu sinal forte. Com a compreensão fortalecida, voltaram os exploradores ao vilarejo, onde o grande dia aguardava. Flores incandesciam à expectativa da colheita protegida por horas de dedicação ao anseio e afeto coletivo. Diante de uma ala iluminada e cultivada com esmero, Solis celebrou o sucesso da colheita. Cânticos e danças ecoavam entre as casas renovadas, e até nas sementes, por uma fração de segundo, pareceu brotar um pingente de luz que acompanhava o som. A magia, que uma vez ameaçou destabilizar o vilarejo, trouxe-lhe agora a chance de renascimento a partir das cinzas. Sendo mais que simples valores materiais, as sementes estavam repletas de sua própria essência divina, uma fruição dos corações puros e sua luta contínua contra a intriga. Esse momento marcou não apenas o renascimento de Solis, mas a consagração da identidade dos seus habitantes em resiliência e união. A luz novamente acolhia-os com ternura, cingindo-os nos braços de um tempo venerado, perpetuando sacrifícios e vitalidades seladas com a permanência de elos espirituais. Após a colheita, uma reunião significativa dos anciãos ocorreu para discutir os achados de Thomas. Dona Marta, com sua sabedoria ancestral, previu que as sementes usadas corretamente moldariam não apenas a realidade do vilarejo, mas também trariam aprendizados que ultrapassariam a compreensão atual de todos. Alianças renovadas formariam uma trama de histórias, redefinindo o curso de vida e fluindo em benefício dos vizinhos. O amanhecer seguinte encontrou não apenas sementes brotadas em sua plenitude, mas também o legado de eventos que jamais seriam extintos pelo soprar do tempo. As chamas da história foram refreadas, e dessa vez a determinação humana emergiu triunfante sobre seu próprio destino. Novos laços se fizeram, com Solis agora encantando outros corações ao redor, inspirando futuros heróis para enfrentar seus próprios desafios e suas próprias tempestades. Era tempo dos moradores de Solis não apenas colherem os frutos de sua coragem, mas plantarem novos, para que gerações futuras vigorem à luz desses esforços divinais. Logo, frondosos troncos surgiriam das sementes, mas antes disso, ficaram, gravados em cada folha de eternidade, uma história de coragem e fascínio. Assim Solis renasceu, com raízes de esperança, amparadas por gerações que construíram e agora partilhavam a responsabilidade simultânea da criação e da lembrança continuada.